Muita gente entrou em 2026 com medo. Medo do cenário político, medo do futuro, medo de perder o controle da sua vida. E hoje eu gostaria de falar como é que a gente pode blindar a nossa paz em 2026. Como é que a gente pode manter a nossa paz mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações desafiadoras da vida. E nesse vídeo eu gostaria de ajudar você a você conseguir blindar a sua paz, para que seus sonhos, suas metas, seus objetivos se realizem e não deixe que ninguém possa derrubar, pois 2026 é uma época onde a gente tem que focar os nossos olhos em Jesus. Deixa eu falar uma coisa. O que te causa ansiedade? O que tira a sua paz que Deus te deu? O que tira essa sensação de bem-estar? Essa sensação dentro de você mesmo? Será que é por conta do cenário político e cenário mundial? Porque muitas pessoas estão muito ansiosas por conta da política e do cenário mundial. Só que tem um problema, elas têm uma ilusão sobre isso. Essa ilusão é de achar que o nosso destino das nossas vidas está nas mãos dos homens. Não tá. A gente nunca dependeu de políticos. Desde que a gente nasceu, a gente nunca dependeu de políticos. Sempre dependeu de um poder que está acima dos poderes. Só que não sabendo disso, gera medo constante e desgaste emocional. Entende? Muitas pessoas, elas têm medo do cenário político, ansiedade do cenário político, e nem precisa ser necessariamente do cenário político, alguma coisa da vida, sabe? Essas coisas que tiram a paz dela. Por conta que elas acham que o futuro delas será decidido pelas outras pessoas, pelos homens, pelos poderes. Mas não é assim. Como eu disse, existe um poder acima dos poderes. Mas existe algo que ninguém lembra nesse momento e é algo que eu quero te falar. Você sabe quem está acima dos poderes? Quem está acima dos poderes? É o poder de Deus. Confiar em Deus não é fechar os olhos para a realidade, é abrir os olhos. Confiar em Deus não é esperar que tudo vai dar certo. É confiar que as coisas se encaixarão no seu lugar. É confiar que Deus estará cuidando de você. É confiar que está debaixo das asas de Deus. Porque quando você sai debaixo das asas de Deus, Deus não consegue te proteger. Vai cair várias pedras, vários raios, várias flechas e você vai esperar. Deixa eu falar um negócio, do fundo do meu coração. Quando eu saí das asas de Deus, ou melhor, quando eu nunca estive debaixo verdadeiramente das asas de Deus, sabe o que aconteceu? O pior momento da minha vida, a pior sensação que eu já senti, a pior coisa que aconteceu na minha vida foi, eu acho que 2 anos passado. 2 anos passado, né? Foi uma coisa muito ruim. Quando você sai debaixo das asas de Deus, você se torna mais do que vulnerável. Sabe por quê? Muitas pessoas, elas tentam ser independentes de Deus. Sabe, cuidar da sua vida por conta própria, fazer tudo por conta própria. Mas deixa eu falar uma coisa. A gente sempre foi dependente de Deus. E a gente sempre tem que ser dependente de Deus. Você só tá aqui por conta de Deus. Você só tá respirando por conta de Deus. Por conta de Deus, sei lá, ele podia te pegar e jogar no meio ao mar. Ele podia, sei lá, te arrancar o seu braço, por exemplo. Ele podia ter feito uma coisa, ele podia nem ter deixado você nascer. Você podia ter morrido logo na barriga da sua mãe. Só que quando você foca seus olhos em Deus, essa essência, essa consciência, muda a sua forma de chegar a 2026. Só que tá uma coisa. Mesmo assim, muita gente continua se sentindo perdida. Mas está tudo bem estar perdido. Mesmo você sabendo de Deus, mesmo sabendo como é que Deus age um pouco, sabe? Mesmo no relacionamento com Deus, tá tudo bem se sentir perdido. Deixa eu falar uma coisa. Muitas pessoas não sabem quem são, o que fazem da vida, se seus planos vão dar certos ou qual passo eles vão dar agora. Muitas vezes também na minha vida, eu me sinto perdido. Será que eu devo prosseguir nisso? Será que eu devo retroceder nisso? Será que eu devo enviar essa mensagem? Será que eu devo deixar de lado? Será que eu devo pedir ajuda? Ou será que eu devo tentar resolver por conta própria? Tem momentos da minha vida que eu me sinto perdido. Não sei exatamente o que fazer. Eu me sinto perdido entre ir ou não ir, ficar ou ir, sabe? Tem momentos na minha vida que eu me sinto perdido nos projetos. E eu sou uma pessoa que conheço Deus. Então posso te afirmar firmemente, não, tá tudo bem se sentir perdido. Pois estar perdido não é estar em fracasso. Pois uma pessoa que está perdida, ela não é um fracasso. É apenas o ponto de partida. Porque, para quem quer se achar, o primeiro passo é estar perdido. E nesses momentos, não somos nós que encontramos Deus. É Ele que nos encontra. Nesses momentos ruins, no fundo do poço também, a gente não encontra Deus. Ele que nos encontra. Porque no final, você está perdido. E não Deus. Nesses momentos difíceis na vida, onde a gente não sabe o que fazer, não sabe se a gente deve investir ou se a gente não deve investir,
não sabe se a gente deve continuar aquele relacionamento ou ir para outro relacionamento, sabe? Quando a gente não sabe, a gente tem que chegar, sentar numa cadeira, fechar os olhos e orar. Faz uma oração sincera, uma oração súplica. Faz uma oração dessas. Fale para Deus suas dores. Depois de você entregar suas dores, e se quiser fazer uma ação de graça, quer agradecer várias coisas, entregue isso na mão de Deus e continue seu dia. Sabe, a resposta ela talvez não possa aparecer literalmente na sua cara, talvez não vai aparecer nenhum pensamento em destaque dizendo faça isso, faça aquilo. Mas muitas vezes na nossa vida, a gente ora para Deus, espera, porque a gente planta alguma coisa, mas a gente colhe em uma certa hora. Tem muitos momentos na minha vida onde que eu tive que esperar. Mesmo não importa quantas vezes você orar, de tanta fé que você tiver, não vai fazer Deus, sabe, fazer aquilo acontecer mais rápido ou não. Então, não se sinta perdido, por conta que estar perdido é o primeiro passo para se achar. E isso tem tudo a ver com quem você é. Você sabe quem você é? Se você não sabe quem você é, eu vou lhe mostrar quem você é. Em Gênesis, capítulo 1, dos 26 ao 8, tem aqui quem você é. E disse Deus, faça o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e domina sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move na terra. Sabe? Então agora você sabe quem é você? Você é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Deus te fez conforme a imagem e a semelhança de Deus. E o que Deus quer para você? O que Deus quer para você? Simples. Em João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você sabe que a abundância é graças. Quando você tem uma vida abundante, é uma vida boa, uma vida próspera. Quando você tem abundância, exemplo, na área financeira, sabe? Então Gênesis nos diz que a gente é a imagem e semelhança de Deus. E que ele diz pra gente frutificar, sabe? Dominar as aves, os peixes. O que ele tá querendo dizer? No caso ele tava focando no Adão, mas serve para todo mundo. O que ele tá querendo dizer? Revela aqui em João 10, capítulo 10, 10. Vida e abundância. Se não me engano, Jesus que fala isso. Jesus tinha falado para que tenham vida e abundância. E Gênesis do 1 ao 26, e Gênesis capítulo 1, 26, do 26 ao 28, é praticamente isso. Então, quem é você? A imagem e semelhança de Deus. E que Deus quer de você? Que você tenha uma vida abundante, que você seja rico, que você tenha dinheiro, sabe? Que você tenha uma vida boa, feliz, próspera, sabe? Ele não quer ver você, sabe, vivendo na mediocridade, sabe? Ele quer que você tenha uma vida boa. Quer que tenha uma vida boa, quer que você, sabe, tenha dinheiro para comprar sua comida, quer que você dê presente para as outras pessoas, sabe? Ele quer que você tenha uma vida boa, que você tenha dinheiro, que você não fique devendo para as outras pessoas, que você tenha saúde, que você faça o bem para as outras pessoas, dá presente para as outras pessoas, que você ganhe dinheiro, compre as coisas que você quiser, compre a chácara para ter uma vida melhor, sabe? Deus quer que você viva e tenha vida e abundância. Deus quer que você coma coisas boas, e não precisa comer as comidas medíocres, sabe? Não precisa comer os restos que caem da mesa. Entende? Deus quer que você viva bem. Só que aqui tá. Você não tá na Terra e criou um propósito. Você só tá na Terra, pois tem um propósito. Deus te deu esse propósito. Qual é o seu propósito? É a vida e a abundância. Mas o propósito é uma coisa para si mesmo. Para si mesmo. E não para outras pessoas, uma coisa para si mesmo. Exemplo, o propósito de vida dessa pessoa pode ser comprar uma casa, pode ser namorar, pode ser ir pra, sei lá, pra Disneyland. O propósito de vida é uma coisa que ela quer, só que é pra ela mesma, uma coisa só pra ela. E esse é o propósito de vida. Mas só que também tem a missão de vida. E eu te pergunto, você sabe qual é o seu propósito e a sua missão de vida? E a missão de vida é uma coisa para as outras pessoas. Qual é a minha missão de vida? Minha missão de vida é ajudar, roubando um pouquinho as palavras do Ivan, tá? Mas ajudar você a ter uma vida melhor e mais feliz nas 7 áreas da vida. Não só apenas com esse canal, mas com os outros canais. Seu propósito de vida pode ser construir casa para as outras pessoas, pode formar aliança, né? Você pode criar aliança, você pode, sabe, criar alianças, sabe? Criar alianças entre um esposo e uma esposa, sabe? Porque vai lá, vai pegar, vai construir o anel, vai entregar ele, né, etc. Entende?
há várias coisas que pode ser o seu propósito de vida. Seu propósito de vida pode ser... Missão de vida, perdão. Sua missão de vida possa ser ajudar alguém. Talvez ajudar sua mãe, ajudar as outras pessoas, sabe? Esse é a sua missão de vida. Ajudar as outras pessoas, fazer o bem para as outras pessoas. Mas o propósito de vida é para si mesmo. Missão de vida é para as outras pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não fica feliz vendo você vivendo na mesmice, tendo uma vida medíocre. Deus quer que você seja feliz, que seja rico, que ajude as pessoas, que doe amor, etc. Só que você pode saber de tudo isso, só que a ansiedade, ela ainda aparece. Pois a gente é humano, mesmo sabendo que Deus cuida da gente, mesmo sabendo que a gente tem o propósito, que nosso propósito de vida, missão de vida, que a gente tem que cuidar de Deus não, que você tem que, sabe, se entregar a Deus, essas coisas. Mesmo você sabendo tudo isso, a ansiedade, ela ainda aparece. Por quê? O que a gente faz? Mas não se preocupa, porque essa ansiedade a gente só tem porque a gente é humano. Porque se você estiver morto amanhã, você não vai sentir mais ansiedade. Você não vai sentir mais ansiedade, raiva e qualquer coisa. Mas aí, o que a gente faz com a ansiedade? Entenda uma coisa primeiro. Se você sentir ansiedade, quer dizer que você não tenha fé? Isso não tem nada a ver. Você pode sentir ansiedade, mas isso não quer dizer que você não tenha fé. Exemplo, sabe Jesus? Lembra lá do Getsemane? Com uma pesquisa rapidinha no Google, olha aqui. Sim, a Bíblia descreve Jesus em momentos de profunda angústia e aflição, como no seu Getsemane, onde ele sentiu uma dor intensa, o que muitos interpretam como uma experiência de agonia emocional e ansiedade como ser humano, antecipando seu sofrimento futuro, demonstrando que, embora sem pecado, experimentou emoções humanas intensas e vulneráveis. Jesus, quando estava lá no Getsemane, ele tinha até suado sangue. O que eu tô querendo dizer aqui? A ansiedade, ela é humana. Só pelo fato de você sentir ansiedade, não quer dizer que você, ou que o seu pacto, ou que os seus sonhos, ou que a sua vida não vai dar certo. Isso não tem nada a ver. Pois a gente é humano. Sabe? A gente sente raiva, a gente sente ansiedade, a gente sente ainda emoções. Só que, mesmo com isso, porque a gente só sente isso por conta que a gente é humano. Mas a gente vai ficar de mãos vazias, sem fazer nada, só sentir ansiedade de nossas vidas? E eu digo, não. De forma alguma. Porque olha aqui, voltando. Quem não sente nada está emocionalmente morto. E a Bíblia, ela ensina a lidar com a ansiedade e não a negar ela. Ela não fala, não sintas ansiedade, né? Como é que não tinha uma parte na Bíblia que fala, iris, mas não pecais, não? Foi rapidinho essa aqui, ó. Irais, mas não pecai-vos, né? Mas só que também, mesmo Jesus sentindo ansiedade, foi ele mesmo, o príncipe da paz, que nos ensinou a como lidar com ela. Só entenda que haverá momentos na nossa vida que serão muito fortes, muito emocionais, muito fortes. Que se até mesmo Jesus, que já sabia da sua crucificação, que foi ele mesmo que ensinou sobre como lidar com a ansiedade, se até mesmo ele ensinou e acabou sentindo isso de certa forma antes da crucificação, você entenda que a gente pode usar todas as técnicas, mas tem momentos na nossa vida que é tão forte, mas tão forte, mas tão forte que a gente vai sentir ansiedade. Porque a gente é humano. A gente é humano. Se alguém chegar e apontar uma arma pra sua cabeça, você vai sentir ansiedade. Entende? Porque a gente é humano, a gente não é um homem de lata. Mas, para 90% da maioria das situações, dá pra lidar. Dá pra lidar. Eu falo com convicção, pois eu deixei ansiedade. O que significa deixar ansiedade, sendo que não dá pra literalmente parar de sentir ansiedade? Eu passo a maior parte da minha vida sem sentir ansiedade. A maior parte da minha vida. Passei vários meses e meses sem sentir uma gota de ansiedade por conta que eu já sei lidar com ansiedade. Além do mais, já que eu já terminei os estudos, ficou extremamente mais fácil. Só que eu senti ela pingando algumas vezes levemente no meu coração recentemente. E foi aí que eu aprendi mais ainda como é que lida com ela. Agora, para compreender como é que a gente pode lidar com a ansiedade, pelo menos 99% das situações, como eu já disse, vamos ler primeiro Mateus 6, 25 a 34. E eu vou tentar te explicar. Pois isso vos digo, não andes ansiosos quanto à vossa vida, pelos que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. É que naquela época era isso que era a ansiedade daquela época, né? As coisas de ansiedade era aquilo. Nem ao vosso vestir do corpo, pelo que haveis de vestir, né? Isso aqui que era ansiedade naquela época, mas é ansiedade. Não é mais do que o mantimento e o corpo, mais do que o vestiário, né? Não é mais importante o corpo do que a própria roupa, né? Olhai para as aves dos céus. Eu ouvi uma vez dizendo que as aves em algumas traduções era corvos, né? Enfim, olha para as aves dos céus, que nem semeiam,
que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Vocês não têm mais valor do que aves do céu? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma cova à sua estatura? E quanto ao vestiário, porque andes ansiosos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Aqui fala também que os lírios do campo, como eu disse, eles crescem, mas não trabalham e nem fiam, né? Não sei o que seria fiam. Eles não fazem isso, eles não trabalham, eles não fazem isso, mas eles colhem, entre aspas, né? Eles colhem. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito, muito mais a vós, homens de pequena fé? O que está dizendo aqui? Em outras palavras, se Deus até cuida dessas pequenas coisas que tem um valor menor do que o ser humano, então imagina o próprio ser humano. O que está querendo dizer? Vou usar o exemplo das aves do céu. Se até mesmo as aves dos céus Deus cuida, Deus tem bastante atenção, tem bastante... Se até mesmo as aves dos céus têm um valor para Deus que cuida, então imagina o valor dos seres humanos, que o valor é acima dessas aves. Se ele até cuida das aves, então imagina dos seres humanos. Não ansiosos, pois inquietos, dizendo: que comeremos, ou que bebemos, ou que nos vestiremos? Pois essas coisas os gentios procuram. Dizeste vosso Pai Celestial, bem sabe que necessita de todas essas coisas. Independente de você dizer: Deus, eu preciso daquilo ali, Deus já sabe o que você quer, já sabe o que está no fundo do seu coração. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O que aqui está querendo dizer, na minha visão? Buscar o reino de Deus e a sua justiça serão fazer sua vida, continuar sua vida orando, fazer o bem, fazer o que Deus diz que é o certo, ter uma vida abundante, ajudar as outras pessoas, sabe? Ter empatia para as outras pessoas, sabe? Fazer as coisas que são de Deus, orar, ajudar as outras pessoas, na minha visão rápida aqui nessa parte. E essas coisas aparecerão nos momentos certos. E a sua ansiedade, não vos inquieto pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Enfrenta cada dia um por vez, não 2 dias por vez. Não pensa, cara, amanhã vai ser difícil. Não, enfrenta primeiro o seu dia, depois enfrenta o outro. Ainda não entendeu? Relaxa, porque aqui a gente tem penitências aqui. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração súplicas, que é uma oração de fé, uma oração sincera, tirada do coração, e com ação de graças, que é agradecimento, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Jesus Cristo. E o que isso quer dizer? Jesus disse que a gente não deve ficar ansioso por conta que Deus cuida até mesmo das aves, e a gente tem um valor mais do que as aves. Então Deus cuida da gente, a gente já sabe disso. A gente já sabe que Deus cuida da gente, que a gente tem que continuar vivendo, fazendo o que é bem, o que é certo, sabe? O que é de Deus. Não é necessariamente ler a Bíblia, porque meio que se fosse ler a Bíblia, não teria como eles, né? Aquelas pessoas daquela época ler a Bíblia, já que não existia a Bíblia. O que existia eram os papéis, sabe? De alguns salmos. Eram alguns papéis, sabe? Não existia a Bíblia completa. Então, não necessariamente ler a Bíblia, mas é fazer o que é certo e continuar o que é certo. Só que ele disse aqui, ele falou o motivo para a gente não ficar ansioso. Ele falou motivo. Tá? A gente já tem o motivo, beleza. Mas o que a gente pode fazer? A gente é humano, a gente sabe do motivo, mas isso ainda vai varar o nosso coração. Tem situações que vai varar o nosso coração. Então o que a gente faz? Não é necessário por coisa alguma, mas em tudo, por oração súplica e ação de graça, apresente seu pedido a Deus. Olha aqui, o que é oração súplica? É uma oração sincera. Então faz assim, ó. Quando você estiver em um momento difícil, sabe? Quando você tiver um momento de ansiedade. Lembrando, essa ansiedade que eu vou falar é aquela ansiedade bem forte. Uma ansiedade mais forte. Faz assim, ó. Senta numa cadeira. Senta na cadeira, se quiser abraçar o travesseiro ou, sei lá, abraçar o travesseiro ou segurar alguma coisa, você pode fazer. Então senta na cadeira, encosta suas costas na parede e faça uma oração sincera a Deus. Faça uma oração sincera a Deus. Fale tudo que está no teu coração. Faça uma oração sincera, falando da sua dor, o que você sente, o que você acha que vai acontecer. Fale tudo para Deus. Depois de você falar tudo para Deus, começa a agradecer. Agradecer o quê? Qualquer coisa. Agradeça o ar que você respira. Agradeça o seu celular, o seu computador que você está usando agora. Agradeça a internet. Agradeça um lugar que você pode dormir. Agradeça a comida que você comeu hoje. E aqui tá uma coisa. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, que a gente não consegue compreender.
guardará os seus corações e suas mentes em Jesus Cristo. Aqui tem algumas maneiras de interpretar essa parte. Guardar os corações podia ser algo emocional, ou seja, Deus ou Jesus ele pode pegar essa ansiedade e suprir ela, ou ele pode pegar essa ansiedade e transformar ela em paz. E essa paz diz que excede todo entendimento. Só que aí que tá. Tem duas coisas que pode ser aqui, ó. Essa paz que excede todo entendimento pode ser a paz. Sabe aquele cara lá que tava preso, mas só que ainda tava orando, sabe? Estavam presos, estavam numa situação difícil, mas ainda tava orando? Pode ser essa paz. A paz em meio à guerra, né? Ou pode ser uma paz sentimental, uma paz que você sente dentro do seu peito que excede todo entendimento. Pode meio que ser essas duas coisas. Só que aí que tá. E as suas mentes em Jesus Cristo. Mentes, racionalidade. Então o que aqui pode estar dizendo? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que você não consegue, não existe forma de descrever essa paz, que ela passa do entendimento humano, ela guardará os nossos corações, ou seja, pode ser a nossa área emocional, a gente pode acabar sentindo um sentimento grande, enorme de paz, ou um sentimento de paz. Talvez a gente sente um sentimento maior de paz quanto mais próximo estivermos com Deus, quanto mais enfrentando as nossas dificuldades com paz. Então, guardar nossos corações. Talvez você pode sentir uma paz, talvez pequena, talvez grande, talvez uma que excede todo entendimento, que meio que eu senti essa paz em um sonho. Mas enfim, seus corações e suas mentes em Jesus Cristo. Mentes pode ser a racionalidade. Sabe aquele cara lá que estava preso na Bíblia, preso na Bíblia e estavam com a mente focada? Só que é que tá. Quando essa ansiedade vem algo do passado, a gente tem que fazer uma outra coisa. Aqui, ó. Quando a ansiedade vem de uma dor do passado, né? De uma coisa que sempre fica voltando, que te machuca, uma coisa que você não queria ter feito ou que fizeram com você. Quando essa dor da ansiedade, que é a dor do passado, vem pra você, ela precisa ser perdoada. Porque essas coisas do passado, não é só você ignorar ou ficar falando cancela. Não. Essas coisas têm que serem, como posso dizer, tem que ser finalizadas. Tem que ser perdoadas, de uma palavra mais simples. E no final desse vídeo eu vou colocar um vídeo na tela final que ensina como é que você pode se perdoar, como é que você pode livrar das mágoas do passado e do peso do passado. Só que aqui tem uma dica muito forte, que essa praticamente vai ser, como posso dizer, sua mão direita. O nome dessa técnica, pelo que fiquei sabendo, se chama respiração quadrada. Você respira por 4 segundos, você segura por 4 segundos, você solta por 4 segundos e você segura por 4 segundos. Eu faço com 3, então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí fica nesse ritmo. Você faz assim, ó. Você levanta se estiver sentado, ou pode estar sentado, mas encosta suas costas na parede e faça essa respiração. Você pode fazer de 4x4 ou 3x3, eu faço de 3x3, porque isso aqui ajuda demais, aquela ansiedade sem motivo, aquela ansiedade rápida, aquela ansiedade fraca, vamos dizer assim. Mas só que vai te dar um bônus ainda por cima. Aqui o bônus. Para algo que é uma preocupação, faz assim, ó. Escreva ela no papel. Qual é a pior coisa que pode acontecer. Muitas vezes a gente aumenta 10 vezes o tamanho da preocupação. Então, se você está com a preocupação de alguma coisa na sua cabeça, escreva ela no papel ou pense mentalmente. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Aí você lista ou você tenta imaginar quais são as piores coisas. A paz não é a ausência de problemas, é confiar em Deus mesmo quando elas existem. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias capítulo 17, do 7. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até.